Com a palavra, reverendo Marcelo. Amém. Graças a Deus. Eu fico também grato por esta oportunidade de estar com os irmãos, com as irmãs, e agradeço aí o carinho de todos, e sou, como eu disse, sou muito grato também a Deus pela confiança do conselho e também do pastor, reverendo Alex, e a grande responsabilidade, né, de estar aqui como porta-voz da palavra do Senhor, né. Que Deus, assim, nos conduza nesta noite e nos dê a palavra apropriada aos nossos corações. Amém. Amém? Bom, a imagem aí está legal, está bem? Está boa, perfeito. Conexão boa, Marcelo. Ok. Bom, a nossa meditação nesta noite será no livro dos Salmos, no Salmo de número 40, né? Salmo de número 40 será o texto da nossa reflexão, e nós vamos fazer a leitura do primeiro versículo até o quinto, né? Salmo de número 40, do versículo 1 até o 5. Então, está escrito assim: esperei confiantemente pelo Senhor. Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Tirou-me de um poço de perdição, de um tremedal de lama. Colocou meus pés sobre uma rocha e me firmou os passos. E me pôs nos lábios um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão essas coisas, temerão e confiarão no Senhor. Bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança e não pende para os arrogantes nem para os afeiçoados à mentira. São muitas, Senhor Deus meu, as maravilhas que tens operado e também os teus desígnios para conosco. Ninguém há que se possa igualar contigo. Eu quisera anunciá-los e deles falar, mas são mais do que se pode contar. Amém. Palavras do Senhor. Graças a Deus. Bem, como já havíamos dito, a nossa meditação nesta noite tem como tema, e me permitam usar esta colocação, espere confiadamente no Senhor, né? Então, esse é o tema então, da nossa reflexão de hoje. Desde as primeiras informações sobre o Covid, novo coronavírus, né, em novembro de 2019, ninguém imaginava que ele teria um alcance mundial e com um número tão grande de infectados e de mortos, né? No Brasil, já estamos há aproximadamente 4 meses vivendo com os efeitos drásticos dessa doença, né? E são milhares aí já de pessoas que tiveram suas vidas ceifadas, né? No início pensávamos até que seria algo rápido, né? Aquela coisa assim, não, vai passar, e esse vai passar parecia que seriam umas 3 semanas, um mês, né? E, no entanto, vemos que realmente o tempo está passando, a coisa está caminhando, ou seja, ao certo, nós não sabemos ao certo quando tudo isso irá definitivamente terminar, né? E muitos já perderam até mesmo a esperança, e aí no lugar da esperança entrou o desânimo, a desconfiança, né? Alguns estudiosos dizem que um dos maiores desafios do nosso tempo é o medo, a desesperança. Mas, de certa forma, em alguns casos, isso tem um lado bom. Eu digo questão do medo, da desesperança, né? Muitas vezes o Senhor, ele só entra na história quando as nossas esperanças humanas se vão, né? E então Deus faz as suas intervenções. A esperança, ela está relacionada à espera. E para muitos de nós, esperar não é uma tarefa fácil, visto que, de uma forma geral, podemos dizer que somos muitos imediatistas, queremos tudo para agora e, se possível, para ontem. E, além disso, muitos depositam sua esperança em coisas, em bens, em pessoas, em instituições, ou seja, naquilo que não pode, de fato, garantir o futuro, né, de ninguém, né? Mas muitas vezes a esperança se confunde também com a fé. Na verdade, a esperança é esperar na possibilidade de. Fé é ter certeza, a convicção de. Então, há essa diferença entre ter esperança e ter fé. É por essa razão que o salmista diz, né? Esperei confiantemente no Senhor, né? Esperei confiantemente no Senhor. Há uma versão que diz assim: coloquei toda a minha esperança
no Senhor. E há uma outra tradução da Bíblia também que faz essa colocação de forma muito mais clara, muito mais impactante, quando diz assim: esperei no Senhor com toda a confiança. E aí o que aconteceu? Né? O que aconteceu com o salmista quando ele realmente esperou com toda a confiança no Senhor? Qual foi o resultado de tudo isso na vida dele? Então nós vamos ver nesse momento, nesses três primeiros versículos do Salmo 40, os benefícios, os resultados para aqueles que esperam confiantemente no Senhor. Então, o primeiro resultado, o primeiro benefício que nós podemos dizer é que Deus ouve. Deus nos ouve. Então, isso é algo certo e algo impactante. Deus escuta, Deus nos ouve. Quando esperamos com confiança em Deus, Ele nos ouve. Não apenas escuta as nossas orações e pedidos, não apenas escuta o nosso clamor, mas Ele ouve atentamente a nossa oração, Ele ouve atentamente o nosso clamor. Tenho certeza de que todos aqui já tiveram, por exemplo, a experiência de estar falando com alguém e, no entanto, perceber que aquela pessoa está longe, ou seja, divagando, né? Aquela pessoa é como se aquela pessoa estivesse apenas de corpo presente, né? Você está conversando com alguém, mas ela está apenas lhe escutando, né? Não está realmente lhe ouvindo, né? E isso é uma coisa, podemos assim dizer, que dificilmente acontece na relação esposo-esposa, né? É claro que, com raras exceções, existem aqueles maridos que só estão de corpo presente quando a esposa está falando. Ou seja, na maioria dos casos, o homem está sempre atento, sempre ouvindo o que a mulher fala, não é verdade? Bom, mas há momentos em nossa vida que tudo o que queremos é ser ouvido. Né? Tudo o que queremos é ter alguém para nos escutar, para nos ouvir. Né? Alguém que possamos pedir socorro, né? Alguém que possamos pedir ajuda, ou simplesmente alguém com quem possamos desabafar, né? Alguém com quem possamos colocar ali, derramar as nossas lágrimas, realmente abrir o nosso coração. Deus nos ouve toda a atenção e de uma forma tão profunda e especial que, para nos mostrar isso, o salmista diz que Deus se inclinou para ele, como está escrito no versículo 1, né? Em outro salmo, por exemplo, o Salmo 113, versículos 5 a 6, está escrito que quem há semelhante ao Senhor nosso Deus, cujo trono está nas alturas, que se inclina para ouvir o que se passa no céu e sobre a terra. Então essa é a forma do salmista dizer que Deus realmente se importa em nos ouvir. Que ele, vamos assim dizer, ele reserva o tempo, ele tem prioridade em nos escutar, ele tem prioridade e tem o desejo de ouvir a nossa voz, ele se satisfaz, ele tem prazer em ouvir o nosso clamor, né? Então, ele se preocupa, ele está disposto, ele está à disposição para nos ouvir, seja qual for o momento, seja qual for a circunstância, seja que hora for, seja qual for a situação, Deus está pronto para nos ouvir. Deus está pronto para nos escutar. E Ele realmente nos ouve atentamente, como diz o salmista. Ele se inclinou para ouvir. Né? Que Deus tremendo, né? Com isso, o salmista mostra que Ele nos dá toda a atenção. E observe que, conforme a declaração do salmista, na hora que ele mais precisou, quando ele clamou por socorro, na hora do aperto, Deus ouviu, Deus se inclinou. Ou seja, Deus deu toda a atenção à súplica do seu servo. Dessa forma, podemos afirmar que você e eu, todos nós, podemos pedir, clamar, chorar, gritar por socorro, que Deus irá se inclinar do seu trono para ouvir a nossa oração. Amém. Salmo 66, versículo 20, diz que Deus não rejeita a nossa oração. Né? Em Isaías 59, versículo 1, encontramos a seguinte declaração: eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar,
nem surdo o seu ouvido para não poder ouvir. Daí então podemos então afirmar que ter esperança em Deus, no Senhor, que é importante, que podemos ter esperança em Deus, que podemos ter esperança no Senhor e confiar que Ele vai nos ouvir. Mas a segunda coisa que eu quero também destacar é que Deus não apenas nos ouve, mas Ele também nos tira das situações. Quando esperamos com confiança em Deus, Ele nos tira de situações, né, de circunstâncias e que nós nem sequer imaginávamos que era possível sair, que aquela situação teria uma solução. Lembre-se um pouco de onde, se nós fizermos um pequeno esforço na nossa memória para tentar lembrar um pouco de onde é que Deus nos tirou. Onde estávamos quando Deus nos alcançou com a sua graça, quando estávamos distante dele, fora do caminho da salvação. Como diz o salmista, o Salmo 104, não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, né? Não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, Israel que o diga, né? Onde estaríamos hoje? Se é que nós estaríamos aqui, né? Então Deus nos tirou de uma situação difícil, Deus nos tirou de uma condição que só Ele mesmo teria o poder para nos tirar. Ele nos resgatou das trevas e nos trouxe para a sua maravilhosa luz. Isso é ação de Deus, ação graciosa, ação misericordiosa de Deus, né? Pessoas no mundo todo estão vivendo dias difíceis. A Covid-19 tem afetado a sociedade de diversas formas, agravando ainda mais a crise, os problemas, por exemplo, na política, na administração pública, nas relações governamentais, nas redes de saúde, o desemprego, aumentando as desigualdades sociais e econômicas, o endividamento das pessoas, o aumento nos casos de pessoas que se sentem solitárias e com depressão, o desânimo, a falta de esperança. Ou seja, são vários problemas, diversas coisas como consequência, e é claro que não foi a Covid que causou essas coisas, mas ele agravou esses problemas, essas situações, né? E o salmista descreve a situação que ele estava vivendo como um poço. Ele diz um tremedal de lama. É como se ele quisesse dizer, olha, é como se eu estivesse como Daniel, na condição do Daniel, na cova dos leões. É como se eu estivesse na condição dos amigos de Daniel, que foram jogados na fornalha ardente. Era como se ele estivesse diante do Mar Vermelho, a exemplo de que aconteceu com Moisés e o povo hebreu, que ficaram ali como que sem saída. Para onde vamos? Para onde vamos fugir? Né? Como vamos escapar agora das mãos do faraó e do seu exército? Né? É como Josué e Caleb diante dos inimigos, né? Diante daqueles que eles eram inimigos do povo de Deus, né? Mas o fato, irmãos e irmãs, é que independente de qual seja o problema, independente de qual seja a circunstância, a situação que estamos vivendo, não podemos permitir que nenhuma dessas coisas apague a chama da presença do Espírito Santo que habita em nós, nem tampouco nos faça esquecer da soberania de Deus, nem deixar de fazer com que a nossa mente se volte para Deus. Essa crise, esses problemas, toda essa situação que estamos vivendo, não pode, em hipótese alguma, nos fazer esquecer da pessoa de Cristo, que é o nosso Salvador. Não podemos jamais esquecer do que Ele fez por nós, do que Ele fez por mim, por você, e de sua promessa de que estará conosco todos os dias. Que ela estará conosco todos os dias. E, é claro, nunca é demais lembrar que o Senhor sempre cumpre com as suas promessas. E o Senhor sempre cumpre com a sua palavra. Ele é fiel à sua palavra. Ele é fiel à sua promessa. Então, quando esperamos confiadamente em Deus, Ele nos tira das situações difíceis. Isso porque para Deus não há impossíveis ou coisas difíceis demais. Por isso é preciso tirar os olhos dos problemas e colocar em Deus o nosso socorro, o nosso refúgio, a nossa única esperança. Amém. Isso. Nós podemos então dizer que Deus nos ouve
que Deus nos tira das situações difíceis e ainda Deus nos coloca em um lugar seguro. O Senhor nos coloca em um lugar seguro. Em praticamente todas as cidades é possível encontrar moradores de alguns bairros que preocupados com a segurança, resolveram se unir para transformar a rua em que moram em condomínio fechado. E isso foi uma forma essa foi uma forma que essas pessoas encontraram para que suas casas e famílias estivessem seguras. Então, a sensação de insegurança tem deixado as pessoas extremamente preocupadas e, por que não dizer, ansiosas, né? Ansiosas. Todos querem segurança e esse tem sido o apelo das populações às autoridades no mundo todo. Desejamos segurança financeira, segurança em relação à saúde, segurança para a família, no exercício do direito de ir e vir, e outras coisas mais. No entanto, a Bíblia nos revela que o lugar mais seguro do mundo é debaixo das asas de Deus. É debaixo dos braços do Senhor. Certa vez Jesus fez uma comparação com uma galinha que cuida ali dos seus pitinhos, dos seus filhotes, a fim de mostrar a forma como o Senhor, como Deus cuida de nós. Lá em Lucas, capítulo 3, versículo 34, Jesus então declara: Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te foram enviados. Quantas vezes quis eu reunir teus filhos como uma galinha ajunta os do seu próprio ninho debaixo das asas, e vós não os quisestes. Então, essa forma que o Senhor Jesus usou essa ilustração justamente para mostrar que é assim que Deus age conosco. É assim a ação de Deus para com seus filhos, para com seu povo. Ele abraça, ele cuida, ele é o protetor, ele é aquele que estende os seus braços, estende ali a sua mão, e essa mão, ela consegue alcançar todas as pessoas nos 4 cantos do universo. Porque Deus é soberano. Porque Deus é poderoso para todas as coisas, porque para Deus não existe limite geográfico. Deus está presente em qualquer lugar. É a onipresença do Senhor. A Bíblia diz em Provérbios, capítulo 3, versículo 26, porque o Senhor será a tua segurança e guardará os teus pés de serem presos. A segurança que o Senhor Jesus proporciona significa também que não seremos mais abalados por qualquer vento ou tempestades, como também não seremos mais levados por qualquer vento de doutrina ou falso ensinamento. Em Efésios capítulo 4, versículo 14, o apóstolo Paulo escreve aos irmãos, à igreja ali de Éfeso, dizendo: para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia que conduzem ao erro. Além disso, a segurança que Jesus nos proporciona, a segurança que o Senhor nos proporciona, nos permite viver nesta vida sem temer a morte. Porque o Senhor já venceu a morte. A morte já foi derrotada. A morte não é a última palavra, não é a palavra final em nossas vidas e na vida de nenhum daqueles que esperam e confiam no Senhor. O Senhor venceu a morte. E como diz a canção, né? Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Então, Jesus, Ele nos permite, nos dá essa segurança, e essa segurança nos dá essa certeza de que não temos e não precisamos temer a morte. Muito embora o inimigo, porque esse é o papel do inimigo, esse é o papel do diabo, ele fica lançando as suas setas inflamadas, né, os seus dados inflamados para confundir a nossa mente e tentar justamente nos abalar com toda essa situação, ou seja, tentar desviar a nossa mente, o nosso olhar do nosso foco, que é o Senhor, e quando isso acontece, justamente abate o nosso coração se abate com o medo, diante de tantas incertezas deste mundo, mas a palavra do Senhor nos traz essa certeza. A palavra do Senhor nos traz essa garantia, como um hino que nós acabamos de cantar, que foi entoado agora há pouco, né? E quase parando-se em forças e vigor, a gente lê a palavra e encontra razão para viver e continuar
a jornada. A palavra do Senhor nos traz essa segurança. Por isso é importante que o servo do Senhor esteja realmente, constantemente alimentado pela palavra, porque é ela que renova as nossas forças, é ela que nos traz o ânimo. O Espírito Santo de Deus é que nos fortalece por meio da palavra do Senhor. Então, assim como ele venceu a morte, nós, portanto, temos a certeza que aqueles que se entregam a Jesus passam a ter também a certeza da salvação, a segurança de vida eterna. Sendo assim, irmãos e irmãs, o melhor lugar para estarmos é no centro da vontade de Deus. É no esconderijo do Altíssimo, como diz o Salmo 9, pois Ele guardará os nossos pés. O Senhor é quem nos guarda, diz o Salmo 121. Então, quando esperamos com confiança em Deus, quando esperamos com confiança no Senhor, Ele nos coloca em um lugar seguro. Conta-se que, uma certa vez, num pequeno povoado, havia apenas uma pequena farmácia ali, e o dono daquela farmácia, ele morava no primeiro andar, a parte acima da farmácia, e então ele estava no quarto, estava tarde da noite, ele foi dormir com a sua família, e de madrugada, então, ele escuta um barulho na porta da farmácia. E alguém gritando, a voz de uma jovem gritando, Senhor, por favor, abra aqui essa porta. E ele, ali chateado, que já era de madrugada, levantou-se, foi lá com muito mau humor, com muita má vontade de atender aquela jovem, abriu ali um pouco da porta e disse, diga, minha filha, o que é que você quer? Senhor, por favor, me ajude, que minha mãe, ela tem uma doença e ela está sem o remédio dela nesse momento. E eu sei que o Senhor tem esse remédio porque a gente sempre compra aqui. Então, por favor, me passe esse remédio que eu preciso dar à minha mãe, porque se não, caso eu não passe esse remédio, não dê esse remédio para ela, ela vai morrer. E ele ali no escuro mesmo, ele botou a mão ali na caixa de remédio, entregou a menina e disse, minha filha, vai embora, entrega ela. E a menina saiu disparadamente, até que ela dobrou à direita ali na rua, e ele já não viu mais ela. E depois ali ele acendeu a luz. E quando ele acendeu a luz, foi que ele se deu conta de que havia dado um remédio errado para aquela menina. E ele então começou a ficar preocupado, entrou em desespero, e mesmo sem acreditar em Deus, ele botou a mão na cabeça, olhou para o céu e disse, Deus, Senhor, se tu existe, por favor, faça alguma coisa para que esta pessoa não tome esse remédio, que essa menina volte para me devolver esse remédio, que eu possa entregar o remédio certo a ela. E ele ficou ali por alguns tempos, daqui a pouco ele escutou novamente a porta batendo, alguém batendo na porta, e quando ele abriu, ele disse, era a menina. E ela disse, moço, por favor, me desculpe, me perdoe, eu preciso novamente que o Senhor me ajude, porque na carreira que eu saí aqui, para tentar acudir minha mãe, para tentar cuidar da minha mãe, eu tropecei no caminho e o remédio caiu e derramou. E ele, naquele instante, ele realmente percebeu que Deus ouve, Deus nos escuta. E o Senhor escuta a voz daquele que clama. E o Senhor escuta a voz daquele que suplica, que pede a sua ajuda, o seu socorro. Deus ouve, e não apenas ouve, mas Ele se inclina. Não apenas ouve, mas nos tira das situações difíceis. Não apenas nos ouve e nos tira das situações difíceis, mas também nos coloca em um lugar seguro. Enquanto quando esperamos confiantemente em Deus, essas coisas acontecem. E ao experimentarmos esta ação de Deus em nossa vida, Deus colocará em nossos lábios, como diz o salmista, um novo cântico. E eu e você vamos realmente agradecer, vamos louvar, nós vamos entoar hino de louvor ao nosso Deus. E assim, e esta alegria, esta certeza, este louvor, certamente será fruto da esperança confiante em Deus. E servirá de testemunho para muitos, como diz o verso 3. Muitos verão essas coisas, temerão e confiarão no Senhor. Esta, portanto, é a nossa responsabilidade, é o nosso papel como servos, como homens e mulheres do Senhor. A responsabilidade de testemunhar da nossa esperança e confiança em Cristo a todos os nossos relacionamentos.
a todos que estão conosco, a todos que estão ao nosso lado e a todos que talvez se encontrem também sem esperança. E assim, então, irmãos e irmãs, que você guarde no coração esta palavra e que o Senhor continue falando profundamente ao teu coração.